Naquela tarde, Aurora Villarreal saiu do escritório convencida de que estava apenas entregando mais um dia correto, desses que ela repetia sem pensar havia 2 anos, desde que decidiu vestir a armadura de mulher impecável para não desmoronar por dentro. Ela dirigia com a atenção presa nos ombros, revisando mentalmente compromissos que já estavam cumpridos, como se precisasse se justificar para alguém que não existia. Os filhos, no banco de trás, observavam a mãe com aquele olhar que mistura saudade e hábito, porque já tinham aprendido que quando ela estava assim, nada a tirava do modo automático. O narrador sabia, e ela também sentia, escondido em algum canto, que havia uma camada fina de cansaço acumulada ali. Não o cansaço físico, mas o emocional, o de quem se cobra tanto que já nem distingue obrigação de sobrevivência. Ao chegar ao restaurante, Aurora escolheu a área mais reservada, não por frescura, mas porque acreditava que era o mínimo que podia oferecer aos filhos. Silêncio e conforto, já que mal conseguia oferecer tempo. Só que, conforme se sentavam, algo pequeno começou a escapar do seu controle. Um pedido insistente das crianças para ficarem na área comum, onde ela imediatamente notou um pai humilde dividindo um prato com a filha, cena que a fez sentir uma mistura de incômodo e curiosidade que ela não admitiria nem para si mesma. Tago, naquele mesmo instante, estava concentrado em cortar a comida em pedaços menores para a pequena Camila, fingindo não perceber os olhares ao redor, acostumado a ser avaliado por roupas surradas e mãos marcadas de graxa. O narrador via o nó na garganta dele, aquele medo discreto de não estar oferecendo o suficiente para a filha, mesmo que Camila estivesse radiante só por estar ali com ele. Quando as crianças de Aurora apontaram para a mesa deles como quem descobre algo interessante, Tago sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas da insegurança automática de quem raramente é visto de forma neutra. Ele se ajeitou no banco, tentando dar espaço para que ninguém se sentisse invadido. E Aurora, ao se aproximar por pura insistência dos filhos, teve aquele pensamento rápido e desconfortável de que talvez não devesse estar ali, misturando mundos tão diferentes. Mas, ao mesmo tempo, algo nela se mexeu quando percebeu que Camila sorria para seus filhos com aquela espontaneidade que ela mesma não via nos próprios há algum tempo. Não foi um impacto cinematográfico, apenas uma sensação real e inesperada. Quase como quando um cheiro esquecido traz uma memória que a gente achava perdida, uma presença que ela não sabia que sentia falta. Quando Aurora finalmente cedeu ao pedido dos filhos e se sentou naquela área comum, percebeu que estava mais tensa do que gostaria de admitir. Ela ajustou a bolsa, o cabelo, a postura, como se precisasse reafirmar algum tipo de controle que já tinha escapado nos primeiros segundos. Ainda assim, seus filhos pareciam encantados com a naturalidade daquela outra mesa, observando Camila e Tago com uma curiosidade que não tinha nada de maldosa. Era genuína, quase inocente. O narrador captava o desconforto interno de Aurora, aquele pensamento que rodava em silêncio. Não era aqui que eu planejei estar. Mas havia também outro sentimento mais sutil que ela tentava ignorar, a estranheza boa de ver seus filhos sorrindo de um jeito que não via fazia tempo, como se tivessem encontrado algo vivo ali, algo que a rotina rígida da mansão deles já não proporcionava. Aurora se surpreendeu ao notar que, mesmo sem querer, estava prestando atenção na forma como Tago se inclinava para ouvir a filha, como deixava claro que cada gesto dela importava, e isso acendia uma pontada de lembrança dolorosa sobre o quanto ela mesma tinha se afastado dos próprios filhos sem perceber. Tago, por outro lado, tentava não parecer deslocado com aquela família elegante tão perto, mas o narrador sabia que ele sentia o estômago apertar com a simples possibilidade de estar ocupando
espaço demais. Ele estava acostumado a não querer incomodar ninguém, principalmente pessoas que, aos olhos dele, pertenciam a um mundo onde ele jamais seria convidado. Mesmo assim, havia algo naquela aproximação que o desarmava. Talvez porque as crianças fossem as primeiras a puxarem qualquer tipo de contato, sem filtro, sem julgamento, apenas reconhecendo outras crianças. Camila, sentindo essa abertura, começou a brincar com seus talheres de um jeito que arrancou risadas dos filhos de Aurora. E Tago percebeu a cena com uma surpresa quase emocional, como se não lembrasse a última vez em que alguém riu com sua filha daquele jeito. Ele observou Aurora de relance, e mesmo com toda a postura impecável dela, percebeu um cansaço escondido, um peso no olhar que ele reconhecia porque também carregava o seu. Naquele instante, sem que nenhum dos dois planejasse, havia uma pequena brecha acontecendo entre mundos tão distantes. Uma brecha criada não pela vida adulta, mas pela naturalidade simples de três crianças que só queriam companhia. Enquanto as crianças começaram a trocar pequenas brincadeiras improvisadas, Aurora percebeu que estava respirando fundo demais, como se tentasse regular uma ansiedade que nem sabia traduzir. Ela observava os filhos explorarem aquele novo micro-universo com uma liberdade que não acontecia há muito tempo, e isso a fez sentir um peso estranho no peito, algo entre orgulho e arrependimento. O narrador sabia que por trás da postura firme, Aurora carregava uma culpa antiga, a de estar presente financeiramente, mas ausente no que realmente importava. E aquele contraste entre as duas mesas escancarava isso de um jeito difícil de ignorar. Ela reparou que seus filhos contavam algo para Camila com entusiasmo, e que Tago, mesmo tentando ser discreto, observava tudo com uma ternura equilibrada, misturada ao medo constante de transbordar emoção demais. Algo nela se mexeu quando percebeu que Camila olhava para ele como se ele fosse todo o mundo dela, e essa simplicidade fez Aurora lembrar da época em que seus próprios filhos faziam o mesmo com ela, antes do luto congelar suas reações e roubar sua disponibilidade emocional. Era um pensamento doloroso, mas verdadeiro, que se infiltrou sem pedir licença. Tago, por sua vez, tentava acompanhar a alegria repentina de Camila, mas internamente lutava com aquela sensação antiga de inadequação que sempre surgia quando estava perto de pessoas com mais dinheiro e mais estabilidade. Ainda assim, havia algo diferente naquele momento. Ele não sentia julgamento nos olhares das crianças e, estranhamente, também não sentia hostilidade em Aurora, só um desconforto que ele intuía ter mais a ver com ela mesma do que com ele. O narrador enxergava a hesitação dele ao tentar decidir se devia puxar assunto ou permanecer em silêncio absoluto, temendo parecer inconveniente. Mas conforme Camila se aproximou um pouco mais dos filhos de Aurora, naturalmente criando um pequeno círculo entre eles, Tago sentiu que algo estava se rearranjando dentro dele. Um tipo de coragem discreta, quase tímida, mas real, de que talvez não fosse errado estar naquele espaço compartilhado. Ele se permitiu observar Aurora por um segundo, mais longo do que pretendia, e notou que, apesar da postura elegante e das roupas caras, ela tinha um olhar que escondia uma solidão muito parecida com a dele. Isso o desarmou de um jeito inesperado, porque mesmo sem dizer nada, parecia que finalmente alguém via algo além de sua aparência simples. Aurora tentou se distrair olhando o cardápio, mesmo já tendo decidido o que pedir, porque era mais fácil fingir ocupação do que admitir que estava desconcertada com aquela situação. O narrador percebia que ela lutava contra pensamentos que vinham sem pedir permissão, lembranças de quando fazia programas simples com os filhos, antes de transformar a rotina em uma sucessão de tarefas impecáveis que não deixavam espaço para a espontaneidade. A forma como os três estavam rindo com Camila fez seus olhos arderem, não de choro imediato,
mas daquela sensação incômoda de entender algo tarde demais. Ela percebeu que não lembrava a última vez em que os viu tão soltos perto dela, sem a tensão habitual de tentar se comportar à altura do ambiente. Ao mesmo tempo, Aurora sentia um chamado silencioso dentro de si, quase como se aquele momento estivesse escancarando uma escolha que ela vinha evitando. Ou continuava vivendo numa redoma de autocontrole que já não protegia ninguém, ou reaprendia a existir de um jeito mais real, mesmo que isso exigisse coragem para olhar suas próprias falhas. E era estranho para ela admitir. Mas a presença humilde e tranquila de Tago ali, tão atento à filha, tão presente de um jeito que ela sentia falta em si mesma, funcionava como um espelho desconfortável e necessário. Tago percebia a movimentação dos filhos de Aurora e de Camila com uma mistura de alegria e apreensão, porque cada riso deles ampliava a sensação de pertencimento que ele não sabia como administrar. O narrador sabia que ele carregava um hábito antigo, sempre se preparar para o momento em que alguém demonstraria que ele estava fora do lugar, como se vivesse esperando um sinal de que não deveria estar ali. Mas nada disso aconteceu. Ao contrário, os filhos de Aurora aproximavam cada vez mais a mesa, sem cerimônia, como se tivessem decidido que aquele grupo improvisado fazia sentido. Isso deixou Tago com o peito quente e confuso, porque fazia muito tempo que ele não participava de nada que parecesse leve. Ele olhou para Camila, brincando com uma naturalidade que quase o emocionou, reconhecendo uma felicidade simples que a vida dura às vezes apagava do rosto dela. E foi nesse instante, observando Aurora tentando disfarçar o próprio desconcerto, que Tago sentiu uma compaixão inesperada. Como se percebesse, sem que ninguém dissesse nada, que ela também estava tentando se manter forte para não desmontar. Essa percepção o deixou mais humano, mais confortável, como se estivesse diante de alguém que, apesar das diferenças, entendia exatamente o que significava carregar responsabilidades grandes demais. Com o passar dos minutos, Aurora começou a relaxar sem perceber, como se o corpo decidisse sozinho que não dava para continuar naquela rigidez o tempo inteiro. O narrador via a forma como ela soltou levemente os ombros e parou de ajeitar o cabelo a cada 2 segundos, finalmente permitindo que a respiração encontrasse um ritmo mais natural. Ela observava seus filhos trocarem pequenas histórias com Camila e percebeu que estava sorrindo de um jeito discreto, quase envergonhado, porque não era o tipo de sorriso que ela ensaiava para eventos sociais. Era espontâneo, quase tímido, como quem reencontra uma parte de si que estava guardada há anos. A sensação era agridoce, porque ao mesmo tempo em que aquilo a aquecia, também cutucava o arrependimento acumulado por meses de distância emocional. Ainda assim, havia um alívio silencioso ali, como se pudesse existir uma chance real de reconstruir algo com os filhos, mesmo que começasse por um instante tão simples quanto aquele. E pela primeira vez naquele dia, Aurora se permitiu ficar quieta, apenas observando, sem tentar controlar nada. Tago, por sua vez, sentiu uma onda de tranquilidade chegar do nada, como se aquele pequeno encontro tivesse desmontado algumas de suas defesas internas. Ele percebeu que não estava mais checando compulsivamente se Camila tinha o suficiente no prato ou se estava incomodando os outros. Ela estava feliz, ocupada, acolhida, e ele pôde simplesmente existir sem se colocar em posição de alerta constante. O narrador sabia que isso era raro para ele, porque sua vida era uma sequência de responsabilidades que não tinham espaço para descanso emocional. Mas ali, naquela mesa compartilhada, havia uma sensação inesperada de pertencimento, como se por alguns minutos ele não precisasse ser apenas o mecânico cansado que sustentava tudo nas próprias costas. Ele olhou para Aurora e notou algo diferente. Não era arrogância, não era superioridade, era vulnerabilidade.
Era como se ela estivesse lutando contra um turbilhão interno que ele não sabia nomear, mas reconhecia porque vivia algo parecido. Esse reconhecimento silencioso o fez respirar mais fundo, com um alívio que ele não lembrava de sentir desde que a vida se tornou uma grande tentativa de não falhar. Quando a comida chegou, as duas mesas já tinham virado praticamente uma só, mesmo sem ninguém ter planejado isso. Aurora notou a maneira como os filhos se acomodaram mais perto de Camila, e ao invés de repreendê-los por falta de etiqueta, algo que teria feito sem hesitar em qualquer outro dia, ela simplesmente permitiu que acontecesse. O narrador percebia que havia dentro dela uma disputa silenciosa entre a versão rígida que ela aprendeu a ser, após a morte do marido, e uma vontade antiga de se conectar que começava a ressurgir naquele espaço compartilhado. Ela ficou observando como Tago dividia a própria porção com a filha sem fazer alarde, sem aquele peso que ela mesma colocava em cada gesto. E isso a desmontou mais do que ela admitiria. Não era pena. Era a admiração por uma simplicidade que parecia impossível dentro da rotina sufocante que ela criou para si mesma. Enquanto comia, Aurora sentiu uma estranheza boa. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia que estava vivendo um roteiro ensaiado. Parecia vida real, com todas as imperfeições que ela tinha desaprendido e aceitar. Tago, entre uma garfada e outra, percebeu que Aurora segurava os talheres com uma leve tremedeira, bem sutil, daquelas que só alguém atento notaria. O narrador via o instante exato em que ele reconheceu aquele sinal. Não era fome, não era nervosismo superficial, era exaustão emocional, algo que ele sabia identificar porque carregava no próprio corpo também. A partir daquele reconhecimento, ele começou a se sentir menos intimidado, como se entendesse que ali não havia alguém inalcançável, mas uma pessoa cheia de rachaduras internas tentando se manter em pé. Ele não disse nada, não tentou preencher o silêncio, mas teve uma atitude natural. Abriu um pouco de espaço na mesa, movendo um prato aqui, um copo ali, para que as crianças circulassem melhor entre os dois lados. Esse gesto simples, quase invisível, fez Aurora lançar um olhar rápido para ele, um olhar que misturava surpresa e gratidão, como se alguém finalmente tivesse percebido que ela precisava de ajuda. Mesmo que fosse uma ajuda pequena, quase imperceptível. Nesse momento, algo mudou entre eles, embora nenhum dos dois soubesse explicar exatamente o que. Conforme o jantar avançava, uma tranquilidade estranha começou a tomar conta da mesa, como se todos ali tivessem entendido, sem combinar, que aquele encontro tinha algo de raro. Aurora percebeu que seus filhos estavam mais falantes do que o normal, contando pequenas histórias da escola e rindo das tentativas de Camila de acompanhar cada detalhe, mesmo quando não entendia completamente. O narrador via o orgulho suave no rosto de Tago ao observar a filha se sentir incluída, sem precisar pedir permissão para participar. E via também como a Aurora estava absorvendo tudo aquilo com uma mistura de nostalgia e dor, porque aquelas interações simples mostravam exatamente o quanto ela tinha se afastado do cotidiano emocional dos próprios filhos. Ainda assim, havia algo inesperado acontecendo dentro dela. Em vez de afundar na culpa, ela começou a sentir uma vontade real de mudar, de voltar a ser alguém que pudesse estar presente de verdade. Era como se aquele restaurante, tão comum, tivesse se tornado um ponto de virada silencioso, onde ela enxergava, pela primeira vez em muito tempo, o que realmente importava. Tago também passou por uma espécie de revelação interna enquanto observava a Aurora interagir com as crianças, ainda que de um jeito tímido e contido. Ele notou que por trás da postura impecável havia uma mulher lutando para não perder a si mesma, e isso fez com que ele se sentisse inesperadamente próximo dela, como se entendesse sua dor sem que ela tivesse dito uma palavra.
O narrador percebia o momento exato em que Tago deixou de se ver como alguém deslocado naquela mesa. Pela primeira vez, ele se permitiu considerar que talvez não fosse inferior ali, que sua presença tinha valor próprio. Ele sentiu o peso das semanas, dos meses, talvez até dos anos carregados nas costas, e percebeu que estava respirando um pouco mais fundo, como se o corpo finalmente acreditasse que podia descansar por alguns minutos. Era um sentimento simples, mas importante, que surgia de um jeito tão natural quanto a troca de olhares discretos entre ele e Aurora. Olhares que, sem intenção romântica explícita, carregavam compreensão, reconhecimento e algo que ambos ainda não tinham coragem de nomear. Quando o garçom apareceu oferecendo sobremesas, as crianças imediatamente se empolgaram, e Aurora sentiu aquele impulso automático de negar, como fazia sempre, pensando em horários, açúcar, rotinas e limites. Mas o narrador percebeu que, dessa vez, ela hesitou. Olhou para os filhos, viu os olhos deles brilhando de um jeito que parecia pequeno, mas carregava algo essencial. A necessidade simples de aproveitar um momento bom sem tantas regras. Ao lado, Camila esperava a decisão com uma expectativa inocente, e Tago observava tudo com o mesmo cuidado silencioso de sempre, pronto para aceitar qualquer resultado sem um constrangimento. Aurora respirou fundo, sentindo uma mistura incômoda de liberdade e medo, porque permitir aquele gesto significava admitir que ela poderia afrouxar o controle. E o controle era a estrutura na qual ela tinha se apoiado desde o luto. Mesmo assim, ela cedeu de um jeito quase imperceptível, apenas assentindo, e o narrador percebeu o pequeno alívio que se espalhou na mesa, como se todos tivessem recebido um sinal de que aquele momento merecia continuar. Para ela, foi um passo simbólico, simples na prática, enorme por dentro. Tago viu a cena da aprovação da sobremesa com um tipo de compreensão que não poderia ser explicada em palavras. O narrador sabia que ele tinha percebido o esforço que Aurora fazia para abrir mão da rigidez que sustentava. Esforço que pouca gente notaria, mas que para ele era evidente. Ele reconhecia aquele olhar de quem está tentando fazer diferente, mesmo estando cheio de medo por dentro, porque era o mesmo olhar que carregava quando tentava dar conta de tudo sozinho. Enquanto as crianças escolhiam sabores e comentavam entre si, como se já fossem velhos conhecidos, Tago se permitiu observar Aurora por alguns segundos. Não havia julgamento em seu olhar. Apenas um respeito silencioso por alguém que, apesar de todas as aparências, parecia mais frágil do que deixava transparecer. E foi ali, naquele instante de atenção genuína, que ele percebeu uma coisa simples. Ela precisava de descanso. Não no sentido físico, mas no emocional, o tipo de descanso que só acontece quando alguém se sente visto de verdade. Ele não disse nada, mas aquilo mudou algo nele, fez com que desejasse, quase sem perceber, ser um ponto de apoio ao invés de apenas um observador distante. Quando as sobremesas chegaram, a mesa inteira parecia ter entrado em um clima de leveza que nenhum dos adultos esperava. As crianças riam, dividiam colheradas, trocavam comentários espontâneos que preenchiam o ambiente com uma energia sincera, dessas que não se força e não se planeja. O narrador percebia que Aurora observava essa cena com uma mistura de surpresa e alívio, quase como se estivesse descobrindo que ainda era possível sentir alegria sem precisar controlar tudo. Ela se pegou notando detalhes que antes passariam despercebidos. O modo como Camila segurava a colher com cuidado para não derramar. O jeito como seus filhos explicavam coisas simples, como se aquilo fosse o assunto mais importante do mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Aurora sentiu que estava ali de verdade, não como a empresária impecável que tentava honrar um legado, mas como uma mãe que só queria fazer parte daquele instante. Algo dentro dela cedeu,
e esse relaxamento involuntário fez com que o rosto suavizasse, revelando uma versão dela mesma que os filhos não viam há muito tempo. Tago percebeu isso sem que ela dissesse nada, como se o silêncio tivesse se tornado uma forma de comunicação entre os dois. Tago, por sua vez, vivia seu próprio momento de revelação. Sabia que dentro dele, a sensação de não pertencer àquele espaço, comum a tantos momentos da vida, estava desaparecendo aos poucos, substituída por uma calma inesperada. Ele observava Camila interagir com naturalidade, sem medo de errar ou de incomodar, e isso o enchia de um orgulho que ele tentava disfarçar, mas que transbordava nos olhos. Ao olhar para Aurora, ele percebeu uma mudança ainda mais evidente. Ela estava mais leve, quase vulnerável, como se tivesse finalmente permitido que o peso do controle escorregasse um pouco dos ombros. Essa percepção tocou uma parte sensível dele, aquela que vivia acostumada a se proteger do julgamento alheio. Pela primeira vez, ele sentiu que alguém ali o via, não como o mecânico humilde, mas como um pai presente, dedicado, alguém que fazia o melhor com o que tinha. Essa validação silenciosa era poderosa, quase transformadora, e fez com que ele se abrisse para a ideia de que talvez existissem pessoas, raras, mas reais, que enxergavam além das aparências. Aquela mesa improvisada, que começou como um constrangimento, tinha virado um espaço de cura para todos os presentes. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, nenhum dos adultos sabia exatamente como se despedir, porque havia uma sensação estranha de que algo importante tinha acontecido ali, mesmo sem nada grandioso ter sido dito. O narrador via Aurora juntando suas coisas com menos pressa do que o normal, como se tentasse prolongar um pouco mais aquele estado raro de presença que tinha acabado de redescobrir. Os filhos dela pareciam diferentes também, mais próximos, mais conectados, como se o simples fato de terem dividido aquele espaço com Camila tivesse aberto uma porta para a espontaneidade que faltava na rotina deles. Tago, por sua vez, ajudava Camila a colocar o casaco com um cuidado terno, enquanto observava a Aurora de relance, tentando interpretar aquele brilho novo nos olhos dela. Um brilho que misturava fragilidade e força, como quem está prestes a reaprender a viver. No fundo, os dois adultos sabiam que a despedida era apenas o fim daquele momento, não da mudança que tinha começado ali. Quando se levantaram, houve um silêncio breve, quase simbólico, que carregava um reconhecimento mútuo. Ambos tinham sido transformados, mesmo que não soubessem explicar como. Do lado de fora do restaurante, enquanto o vento leve da noite passava entre os carros estacionados, algo decisivo aconteceu. Não por palavras, não por gestos planejados, mas por uma sensação compartilhada que nenhum dos dois esqueceria. Aurora viu seus filhos se despedirem de Camila com naturalidade, como se a conhecessem há anos. E isso a tocou profundamente, reacendendo nela a compreensão simples de que vínculos surgem quando a vida encontra brechas. Tago, segurando a mão da filha, percebeu que não estava saindo dali menor do que entrou. Ao contrário, sentia-se mais inteiro, como se alguém tivesse reconhecido seu esforço de um jeito que ele mesmo raramente reconhecia. O narrador captou a troca de olhares que os dois dividiram. Um olhar silencioso, mas carregado de coisa viva, daquelas que não se explicam nem se planejam. Não havia promessa, nem intenção definida, apenas a certeza de que aquele encontro improvável tinha virado uma chave dentro deles. Enquanto cada um seguiu seu caminho, Aurora com passos menos rígidos e Tago com o coração mais quieto, ambos sabiam, mesmo sem admitir, que algo tinha começado naquela noite. Algo que até hoje nenhum deles consegue explicar direito, mas que transformou suas vidas para sempre.